o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra este filisteu. Porém Saul disse a Davi: contra este filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu ainda és moço e ele homem de guerra desde a sua mocidade. Então disse Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, e vinha um leão e um urso, e tomava uma ovelha do rebanho. E eu saí após ele, feri, e livrei da sua boca, levantando-a ele contra mim, lancei-lhe mão da barba, e o feri e o matei. Assim feriu o teu servo leão como o urso. Assim será este incircunciso filisteu como a um deles, porquanto afrontou o exército do Deus vivo. E disse mais Davi: o Senhor me livrou da mão do leão e do urso, ele me livrará da mão deste filisteu. Então disse Saul a Davi: vai-te embora, e o Senhor seja contigo. Amém. Até aqui, amados, no 37, que o Senhor acrescenta a bênção à leitura da palavra. Podeis sentar, amados. Igreja, hoje nós vamos falar um pouquinho, baseado nesses versículos da Escritura. É uma Escritura, assim, irmãos, bastante conhecida, né? Que eu acho que desde criança, né, que vocês já ouviram falar de Davi e o gigante Golias, né? E essa é a Escritura que nós vamos tomar para falar um pouquinho hoje, baseado na mensagem do mensageiro, este guerreiro Davi. Amém? Esse grande guerreiro Davi, que nós vamos falar um pouquinho hoje. Por quê? Porque a palavra, irmão, é de suma importância para nós, né? A fé vem pelo ouvir, o ouvir da palavra de Deus. Romanos 10, 17. Se você não ouvir a palavra, você não vai ter entendimento, né? Precisa você ouvir a palavra. E não é qualquer palavra, é a palavra genuína, a palavra verdadeira. Amém? Para que você possa compreender e também Deus possa abrir-lhe o seu entendimento para compreender a Bíblia. Porque, irmãos, se Deus não abrir o entendimento da pessoa, irmão, tá? Não adianta nada, tá? Nada vezes nada. Porque toda a operação da salvação depende de Deus. Tanto que ninguém vem a mim se por meu Pai não for trazido. Amém? Então veja, amados, 12 chamados são sem arrependimento. Aqui o profeta começa falando de 12 chamados são sem arrependimento. Hoje nós vemos, irmãos, pessoas com dons, né, e fazendo muitas coisas, mas os dons e a chamada é sem arrependimento, diz Paulo, tá? Porque você pode ver que muitas pessoas têm dons, né, para fazer várias coisas, né? Mas os dons não salvam, tá? E muitas vezes também, não é porque a pessoa tem um dom que ele vai entrar no céu, tá? Porque às vezes a pessoa nem arrependeu de seus pecados e tem dom. Então, de antemão você já sabe que o que necessita para você entrar no céu é você arrepender de seus pecados, crer em Jesus Cristo como seu Salvador, não é isso? Ser santificado pelo sangue de Jesus, aceitar Ele, como diz a palavra, e ter o novo nascimento, tá? Você tem que nascer de novo. Se tem dom ou se não tem o dom, o maior segredo é você nascer de novo, tá? Por quê? Porque o novo nascimento lhe traz a vida eterna, tá? Porque, irmãos, sem o novo nascimento não chega a lugar algum. João 3,3. Necessário vos é nascer de novo, tá? Então, veja bem. Davi nasceu por eleição, diz o profeta. Nesta época, Israel estava afastado de Deus, tinha escolhido um rei, que foi o Saul, e queria agir como o resto do mundo. Então, pincelando aqui um pouco da Escritura, narrando parte da história, nesse tempo de Davi, que ele esteve com o rei Saul, voltando lá atrás um pouco, irmãos, o governo de Israel era um governo teocrático.
Era uma teocracia. Teo é Deus, cracia, governo. O governo era de Deus. Tá? Deus controlava Israel através de um profeta chamado Samuel. Samuel era um tipo de um rei, Samuel era o tipo do sacerdote e Samuel era o tipo do profeta. Tinha 3 ofícios no profeta Samuel. Então Deus resolvia tudo com a nação de Israel através do profeta Samuel. Tá? Mas o que aconteceu com o povo na época? O povo queria um rei. Tá? O povo falou, não, Samuel, nós queremos eleger um rei, tá? Que seja um homem que vai ficar na frente do povo, e nós queremos, em outra linguagem, o povo de Israel queria estar moldado de acordo às outras nações que tinham reis. Tá? Sabe quando a pessoa quer ser moldado, né, influenciado por outras coisas? Foi o que aconteceu com Israel. Eles deixaram o governo de Deus e aceitaram o governo colocando um rei para comandar a nação. E Deus, muitas vezes, Deus permite as coisas acontecerem na nossa vida. Às vezes, o irmão, a irmã, às vezes nós escolhemos uma coisa errada. Deus sabe que está errado. Mas Deus permite nós tomar aquele caminho errado. Porque lá na frente, você vai entender que você acabou fazendo por permissão de Deus, não pela vontade perfeita de Deus. Então Deus permitiu que Saul, um homem de 2,15 metros, 2,20 metros por aí, Saul era um homem que destacava dos demais lá em Israel. E aí, o que aconteceu? Samuel então escolheu, colocou ele para ser rei, elegeu ele, colocou ele lá para ser o rei de Israel. Só que Saul só fez coisa errada, porque não era da vontade perfeita de Deus. Está entendendo, irmão? Começou a fazer coisas que desobedecia a palavra de Deus, e Deus então chegou o momento e falou, olha, Samuel, o rei Saul não está me obedecendo, tá? Ele não vai muito bem dessa forma que ele está. Então foi aonde, meu irmão, Deus, pela sua grande misericórdia, batalhou para eleger um outro rei. Aonde Deus fala para Samuel, Samuel, vai na casa de Jessé, o belemita, tá? Escolhe lá da casa de Jessé um homem para ser o futuro rei de Israel, porque o Saul não passou no teste, tá? Então, irmãos, veja, aí Deus escolhe, Deus usa Samuel para escolher um rei para estar na testa do governo de Israel. E aí, como vocês sabem, creio que muitos já leram, né? Simplesmente Samuel foi na casa de Jessé. Chegou lá, Jessé tinha os seus filhos, principalmente os primeiros, era tudo homem grande, forte, robusto, né? Então, quando chegou lá, Samuel olhou assim, falou, esse aqui deve ser o rei de Israel. Um homem grande, forte, né? Esbelto. Aí Deus tinha falado, olha, você enche o chifre de óleo e unge um dos filhos de Jessé para ser o rei. Então, quando ele preparou o chifre e olhou para, não sei se foi Aminadab, algum dos Aminadab, né? Olhou e falou assim, esse deve ser o rei de Israel. Que ele foi, partindo para o lado daquele jovem, Deus falou para Samuel, não, Samuel, esse aí não. Eu não aceito esse aí para ser. Escolhe outro. Ele olhou outro e foi para o lado do outro. Falou, esse aí também eu recuso. E foi para o lado de outro e foi para o lado dos 7, irmão. 7 filhos. Nenhum desses Deus aprovou. Por quê? Porque muitas vezes o homem, nós olhamos a aparência. Tá? Mas Deus olha o coração. Deus não olha a aparência. Tá? Às vezes a pessoa vai numa igreja, uma igreja grande, bonita, né? Aquela coisa suntuosa, as pessoas olham a aparência. E às vezes Deus não está trabalhando naquilo ali. Deus está no lugar que você nem imagina que Ele está. Aí Samuel falou, mas vem cá, acabou os homens, não tem mais o Jessé? Não, tem um rapazinho meu que está, né, mexendo com as ovelhas, ele cuida das ovelhas. Não, mas ele é o menor. Né? Ele é um
é um molequinho ainda, né? Ele é o menor daqui. Então nós não vamos comer nada enquanto não trazer esse rapaz aqui. Aí foram buscar o Davi. Aí Davi chegou, enrolado em peles de ovelhas, com seu surrão, com seu cajado. Aí o Espírito de Deus falou para Samuel: esse é o rei de Israel. Você vê, irmão, como é que Deus, ele olha o coração. Davi sardento, cabelo todo encaracolado, ruivo, meio, sabe, não tinha muita presença, mas Deus olhou o coração de Davi. Aí automaticamente ele já chegou e falou: Deus o escolheu para ser o rei de Israel. E aí ajoelhou ele e derramou o óleo que estava naquele chifre, né, que representa poder, na cabeça de Davi, e ungiu Davi ali, irmãos. Veja como é que é. Então, veja bem, então Davi foi ungido, praticamente tinha 2 reis, porque o Saul também era ungido, mas Deus já tinha parado com Saul, tá? Então é nesse ponto que nós vamos entrar um pouquinho aqui nessa noite, tá? Baseado na mensagem do mensageiro. Então nessa época Israel estava afastado de Deus, tinha escolhido um rei, Saul queria agir como o resto do mundo. Então nesse tempo, irmão, Israel estava como que apostatado, tá? Tudo que Deus falava para Saul fazer, ele fazia errado. Por isso que Deus, muitas vezes, irmão, Deus tenta com um, não dá certo, tenta com outro, não dá certo, mas até que ele vai e encontra uma pessoa que ele pode realmente trabalhar, uma pessoa que ele pode realmente usar, né? Uma vez, Deus falou: olha, Saul, vai em tal lugar, né? Guerreia contra aquele povo de Agag, e elimina aquela raça, porque eles são uma raça terrível sobre a terra. Você elimina todos, não deixa ninguém. E aí, irmãos, o que aconteceu? Deus avisou Samuel, falou: olha, vai lá porque Saul não está fazendo a coisa certa. Aí Samuel montou na sua mula e foi para aquela região onde tinha mandado eliminar aquela raça de gente lá, aquele tipo de povo. Chegou lá, que ele entrou no acampamento, ele escutou o mugido de boi, de ovelhas, de animais, né? E era para matar até os animais, irmão, era para eliminar tudo, tá? Era para tirar todo o mal dali. Aí ele escutou o mugido de gado e converseiro. Aí quando ele entrou na tenda, está lá Saul com o rei Agag. Que o rei Agag lá atrás tinha estuprado as meninas de Israel, tinha assassinado as mamães de Israel, tinha matado as crianças de Israel, tinha feito uma coisa terrível contra Israel, o rei Agag com seu povo ali, com seu exército. E agora Samuel chega lá e vê Saul confraternizando com o rei Agag. Eu estou falando isso para vocês entenderem por que Deus reprovou Saul. E Samuel chegou e falou para ele: mas Deus não falou para você que tinha que eliminar todos? Por que você está poupando o rei? Não. Olha o argumento de Saul: não, porque é o seguinte, é melhor para nós o rei vivo do que o rei morto, e nós temos o gado, nós temos as ovelhas. Samuel falou: pois é oferta manchada. Foi lá na cintura do Saul e puxou a espada, colocou na barriga do rei Agag, e falou: assim como você destripou as mulheres grávidas de Israel com a sua espada, hoje eu te destripo também. E enterrou a espada no peito dele. Matou o rei Agag ali naquela hora. E mandou os outros eliminar o resto que ficou. E aí, irmão, quando Samuel vira para ir embora, Saul segura no manto dele. E ele força, e o manto de Samuel rasga. Quando rasga, ele vira e fala: assim como rasgaste este manto, Deus permitiu que o teu reino foi rasgado e foi entregue a Davi. Veja como é que é, irmão. Então, a partir daquele dia, Deus encerrou com Saul. E aí, Israel caiu numa apostasia, irmão. Israel começou a fazer muitas coisas erradas nesse tempo. Por isso que Deus começou a levantar Davi para colocar a coisa em linha. E quando o povo desobedece, Deus permite, Deus incita até o inimigo levantar contra. Então, quando Saul estava nessa situação de desobediência,
o que aconteceu? Veio os filisteus e armaram suas tropas ali, suas barracas ali, num lugar, e começou a incitar contra Israel, a chamar Israel para uma guerra. Mas eles tinham um homem valente, irmão. Eles tinham um homem que tinha mais ou menos 3 metros e pouco de altura, chamado Golias de Gate. Golias era um homem muito grande, só a sua armadura pesava 300 quilos. Tinha uma lança super comprida, irmãos, uma espada muito grande. Ele já tinha ido vários soldados ali que Saul mandou, ele tinha eliminado vários já. E a conversa era: olha, ô rei Saul, não precisa ter uma matança de gente não, envia para mim um homem só. Se eu perder, nós viramos seus servos. Mas se nós ganhar, vocês vão virar os nossos servos. E estava ali incitando Israel, esse Golias. Tá? E aí, o que acontece aqui onde lemos? Então, Jessé falou: Davi, vai levar pão, queijo, passas, para os seus filhos, para os seus irmãos, meus meninos, que estão nessa guerra. O Jessé queria saber a condição, né? Porque ele tinha muitos filhos, né, irmão? Estava tudo lá ajudando o rei. Vai lá ver seus irmãos como é que estão, leva queijo, leva alimentos para ele. E por certo, né? Ele arrumou um burriquinho, né? Colocou tudo em cima ali, Davi, aí, tique. Foi lá. E quando ele está passando, irmão, que ele está passando na beirada dos 2 desfechos, do lado de cá os filisteus e do lado de lá Israel, né? Ele escuta o Golias, porque xingando e falando coisa contra Israel. Envia um homem, vocês não são de nada. Eu acabo com vocês, com Deus de vocês. E falando coisa. Então Davi parou e escutou aquele homem e falou: mas que absurdo um negócio desse. Não tem um homem em Israel para mandar esse homem ficar quieto? Para acabar com esse incircunciso? Incircunciso é uma pessoa que não era batizado. Vamos dizer assim para vocês entenderem, né? E aí, irmãos, começa a batalha então ali de Davi para pelejar contra o Golias. Tá? Por quê? Porque não tinha mesmo um homem à altura para ir lá e lutar com Golias. Que Golias era grande, irmão. Era um homem gigante. E só de pegar na cabeça da pessoa já quebrava o pescoço da pessoa. Era muito forte. Até o rei Saul não dava para lutar contra ele. Então, só que Deus é o Deus de Israel. Deus é o Senhor dos exércitos. Ninguém mexe com o povo de Deus. Ninguém afronta o Deus de Israel. Amém? Então, irmãos, veja, Davi ouviu aquilo. Davi, 1,60 m, né? Um menino, um rapazinho que ninguém dava nada. Falou: não. Chegou lá no rei Saul, falou: rei Saul, não pode um negócio desse. Como que pode o senhor permitir? Não, mas ele é um homem de guerra. Ele já matou muita gente, ele teve muitas vitórias, né? E ali, irmãos, Davi falou: não pode ficar assim. Teu servo irá e pelejará contra esse gigante. Não, Davi, você é um menino, você não dá conta. Davi falou: não. Eu estava lá pastoreando as ovelhas lá do meu pai, veio um urso, e eu atirei com a minha funda uma pedra no urso, atonteei o urso, vamos falar bem claro para vocês entenderem. Corri lá, peguei o urso pela barba e sangrei o urso. Tirei a ovelha da garra do urso. Passou uns dias, veio um leão, pulou de cima do monte, catou uma das ovelhas, eu corri lá e usei a minha funda, dei uma pedrada no leão. E com aquela pedrada, ele ficou meio tonto, meio zonzo, corri lá, peguei na barba e sangrei o leão. Quem é que me deu essa força? Quem é que me deu essa ousadia, essa coragem? Não foi Deus, rei Saul? Deus me livrou da boca do urso, Deus me livrou da boca do leão, Deus vai me livrar desse filisteu. Isso é fé, irmão. Isso é coragem. Não importa a sua situação, não importa o que levantou contra você, isso não é nada. Se você tem fé, isso cai por terra. Deus te conceda vitória.
Amém? Porque nós servimos o mesmo Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Glória a Deus. Então, amados, veja. Aí, seguindo. O homem olha a aparência, mas Deus olha o coração. Saul, forte, belo, mas foi a escolha do povo. Samuel olhou os jovens, grandes, fortes, e pensou, este estava olhando só a aparência, como hoje, grandes igrejas, belas, né? Torres altas, o mesmo. Nem tudo que brilha é ouro. Veja, irmãos, muitas vezes as pessoas têm que ter nos seus corações a fé. Amém? A fé. Porque a fé, irmãos, a fé ela é uma substância. A fé não é algo imaginário. Tá? O profeta fala, a fé não é algo que você tem que raciocinar. A fé não se raciocina. A fé é no coração, é uma substância que Deus te dá. Você tem que usar a fé para você vencer as dificuldades. Você tem que usar a fé para você suportar as lutas do caminho. Se é uma enfermidade e você tem fé, qual a fé vai dizer, isso não é nada. Eu sou o Senhor que te sara. O Senhor levou sobre si todas as enfermidades. Então a sua fé é que aquela enfermidade, como ela entrou, ela tem que sair. Isso é fé. Ah, mas está doendo, estou sofrendo. Persiste na fé. Não desista. Ah, mas é uma causa, não importa, né, o tamanho do gigante. Né? O profeta fala, o câncer muitas vezes é um gigante Golias. Né? A tuberculose, uma enfermidade, né, um problema lá no seu trabalho, é um gigante que levantou. Aquele gigante representa todos os problemas que vêm hoje contra os filhos de Deus. Todo nós vai ter um gigante na frente. Mas Deus vai dar para nós a graça de vencer. Às vezes alguém está afrontando sua família, afrontando seu filho, afrontando o seu povo, mas você é o Davi, você é o que tem a fé. Você é que pode ir lá e falar, não, isso não é nada. E você vai lá e vence aquela dificuldade. Porque, irmãos, uma coisa que a gente tem que aprender é ser humilde. Amém? O próprio Senhor Jesus Cristo, para subir e assentar no trono da majestade divina, Ele mesmo teve que descer as partes mais baixas da terra. Jesus teve que ir lá no inferno, na quinta dimensão, tomar a chave da morte do inferno de Satanás. Tem hora que para você ganhar, para você vencer, você tem que se humilhar. Você tem que descer lá embaixo. Amém? Porque Cristo disse, aquele que se humilha, Deus exalta. Mas tem pessoas, irmão, que não se humilha. Não consegue se humilhar, não pode, tem que se humilhar, irmão. O profeta cita aqui de Naamã. Naamã teve que se humilhar e descer ao Jordão para obter a cura da lepra. Desceu de seu pedestal, tem que vir da maneira de Deus. Amém? Lembra de Naamã, o Ciro? Naamã era um general, né, da Síria. Tinha uma escravinha lá chamada, uma mocinha que era uma escrava. Estava lá lavando as panelas, lavando lá as coisas, os utensílios na casa da sua patroa. E Naamã chegou lá todo, falou, mulher, acho que eu vou morrer, essa lepra não me larga, estou leproso. Eu tenho até vergonha de tirar a máscara na frente dos outros, porque com esse capacete, né, irmão? E a menina, lavando as vasilhas ali, uma mocinha, escutou a reclamação de Naamã. E ela foi e falou para a sua senhora, não, minha senhora, por que o meu senhor não vai lá em Israel? Veja como é que é, né, irmão? Por isso que tem que divulgar a palavra. Por que o meu senhor, o general, não vai lá em Israel? Ah, mas Israel, o que tem Israel? Mano, mas Israel tem o profeta de Deus. Vai lá e fala com o profeta de Deus, e o profeta de Deus tem o poder dado por Deus para trazer a cura para ele. Muitos leprosos vai ser curado. É só a senhora fala para ele. Falou para ele. Ela falou, a empregada, a menina aí, a nossa escrava, disse que lá em Israel tem um homem que se você for lá, né, e falar com ele, ele pode orar para você, trazer alguma coisa, né?
E Naamã, então, pegou os seus soldados e marchou para Israel. Chegou lá e falou: eu quero ir na tenda, na palhoça, na casa, sei lá, de um homem chamado Eliseu. Ah, Eliseu, profeta? O senhor desce aqui, tal. E ele foi, irmão, chegou lá perto do Jordão, num lugar lá, estava Eliseu lá. Sabe da história, né? Chegou lá, desceu carruagem, né, cheia de vestidos, mantos, né, ouro, prata, tesouros que levou, né? O homem era um general, né, da Síria. Chegou lá, encontrou, falou: homem de Deus, o senhor é o profeta Eliseu? Sim, sou o profeta Eliseu. O que o senhor deseja? Pois é, lá na minha terra, sim, tal. Contou a história. Uma menina judia disse que aqui tem um homem que pode me curar dessa lepra. E tirou o capacete e a cara dele tudo, nariz derretendo, a orelha caindo. Sabe como é que é a lepra, né, irmão? Eliseu nem deu um passo, só falou: mergulha 7 vezes aí no Jordão. Aí o Jordão, água barrenta, suja, né? Dá 7 mergulhos aí e você ficará curado. Rapaz, mas o homem tinha um pedestal muito, né? Tava general, né? Olha que, né, irmão? O orgulho, né? Tantos rios limpos, de água cristalina, lá na Síria, eu vou entrar nessa lama? Não vou, não. Já montou na diligência. Bora, pessoal. Você vê como é que é, irmão? O orgulho. Eliseu nem entra, voltou para lá, foi deitar na sua tarimba, né, irmão? Aí um outro soldado falou: não, meu senhor, nós andamos tanto, vários dias, para o senhor alcançar essa libertação, o que tem? O senhor mergulhar no rio, não tem nada. Desce desse pedestal aí, na mão, chega que para. Desce, para com esse orgulho besta, mergulha na água, é lama, mas se é nessa lama aí que você está curado. Você tem razão. Desceu, tirou os mantos, né, irmão? Ficou só com um carção de tomar banho, vamos dizer assim, para vocês entenderem. E foi lá no Jordão e mergulhou 7 vezes. Primeira, segunda, terceira, quarta, quinta. Falou: aí, ó. Falou: não, mas ele falou 7 vezes. Falta mais. Falta. Quantas contou? 5. Então, mergulhou mais uma. 6, mais uma. Quando deu a 7º mergulho, a pele dele ficou como de criança, meu irmão. Palavra falada. Glória a Deus. O que é isso? É obediência à palavra. A obediência à palavra lhe dá direito ao sinal, lhe dá direito à vida eterna. E humildade. Tem que humilhar. A pessoa tem que descer do orgulho, da jactância, da soberba. Não, eu sou isso, eu sou aquilo. Não adianta nada, meu irmão. Por que Deus mandou Lúcifer para a terra? Expulsou ele de lá por causa da soberba. Queria ser melhor que todos. Mas aqui você viu que o Naamã se humilhou. Falou: tá tudo bem então. Tá. Vou descer nessa lama aí. Porque o Rio Jordão é barrento mesmo, irmão. Tá? Então, veja, tem que se humilhar. Fazendo um gancho aqui. Você quer alcançar alguma coisa? Se humilha. Põe seu joelho no chão. Amém? Ora a Deus. Peça a Ele. Você não é nada. Nós não somos nada sem Deus. Nós só temos dia e a noite, irmão. Olha que coisa boa que Deus deu para nós. Quando você acorda cedo, que você olha para o céu, aquele céu claro um dia, Deus te dá. E você vai fazer o quê com um dia tão maravilhoso? Nada. Nem para orar a Ele, nem para pegar o cântico e cantar um hino para Deus. Os passarinhos estão cantando, os bichos estão louvando, o sol, a lua, a natureza, tudo louva a Deus, menos o ser humano. Tem que ser humilde, tem que se humilhar, pôr a cara no pó, para alcançar as vitórias. Como é que se alcança? Se humilhando, buscando. Por que nós temos êxito aqui? Porque ora, nós não sabemos nem que tipo de gente, não é, irmão? Mas nós oramos, e Deus vai lá e cura aquela pessoa, sara aquele irmão, sara aquela irmã. Os méritos vai para Ele, não para nós. Nós somos colocados para orar, para buscar, para clamar as pessoas.
Os méritos é de Deus. Você acha que Davi ganhou algum mérito? Não. O mérito foi do Deus dos exércitos. Deus de Israel que teve o mérito. Então, irmãos, aí, voltando, né? Davi veio a Samuel e ungiu como rei, e o Espírito Santo era com ele, sabe disso. Saul apostatou, o espírito maligno apossou de Saul, e ouviram falar que Davi tocava a harpa e expulsava demônio. Então veja bem, mas voltando lá. Davi falou, olha, rei Saul, eu não aceito essa condição deste incircunciso filisteu, está aqui desafiando o exército de Deus. Ele é um incircunciso, nós somos circuncidados. Saul falou para ele, olha, mas acontece o seguinte, que eu não tenho um homem à altura para lutar com esse homem. Veja como é que é, irmão. Às vezes Deus permite coisas que você não tem saída, tá? Às vezes Deus permite coisas na vida do irmão, na vida da irmã, que você olha e não vê a saída. Por quê? Porque a saída é Deus. É claro que Deus quer que você veja a saída com Ele. Você precisa de Deus na hora de uma dificuldade dessa. E aí Davi simplesmente falou, não, rei Saul, não, fica tranquilo, eu vou lá. Deus me entregará esse filisteu na minha mão. Tá vendo como é? Que ousadia, né, irmão? Então vem cá. Pegou a couraça, né, a vestimenta de guerra, né, couraça, sapato, capacete, tudo. Veste aqui, Davi, veste aqui. Davi vestiu. Só que o homem tinha 2 metros e pouco, Saul. Davi falou, não, essa roupagem eclesiástica não me serve. Não adianta, não é, irmão? Porque essa é a tendência. Hoje, para fazer a obra de Deus, não, você tem que fazer um curso de teologia, você tem que fazer um seminário. Não, irmão. Não adianta. O que adianta fazer um seminário, fazer um curso de teologia, se não tiver o aval de Deus? O que vale é o aval de Deus. Tá? E o estudo é bom, mas quando a pessoa estuda para as coisas de Deus, Deus deixa ele, desculpe, tá? Quando a pessoa estuda para Deus, fazer uma teologia, um seminário, se preparar para ser alguma coisa para Deus, Deus deixa ele. Por quê? Porque Deus não vai misturar a revelação, as coisas espirituais, com ideias de homem. Ou ele esvazia tudo, ou Deus não dá nada para ele. Se ele quer, ele tem que ser vazio. Se a pessoa quer vir para Deus, a pessoa tem que vir vazia, para que Deus encha. Aí o que eles fazem? Eles querem se encher de conhecimento, de seminário, de teologia, de cristologia, de angiologia, de fonética, dialética, isso e aquilo, e vem todo cheio de diploma para Deus. E Deus faz assim, ó. Porque, irmão, é claro, não se deita vinho novo em odre velho. Deus vai derramar o Espírito Santo num homem cheio de ideia. Não. Na hora dele pregar, ele não vai pregar o Espírito Santo, ele vai pregar a ideia do livro que ele leu, a ideia do teólogo que ele estudou, a ideia da dialética que ele fez, a oratória melhor, vai falar para a igreja de 10 palavras, 9 palavras, a igreja não entende nada, porque só vai falar palavra difícil. Então Deus bate o prego e vira a ponta, fala, ó, venha vazio, venha insuficiente, para que eu faça você suficiente. Eu não posso ser suficiente, irmão. Se eu dou conta, Deus não precisa de mim, eu dou conta. Eu tenho que chegar na presença de Deus insuficiente. Senhor, o que vai ser hoje para o teu povo aqui, Senhor? Eu não tenho nada, Senhor. Quem sou eu para ter o alimento para a igreja? Aí a voz de Deus vem e fala para mim, Davi e Golias. Eu falei, é isso? Então tá bom. A mensagem, Davi e Golias, está aqui. Amém? Eu vou na casa do irmão, o irmão está lá com o armário dele, né, a geladeira cheia de comida. O que vamos fazer hoje? O pastor está aí. Ele tem que saber, irmão, que alimento que vai ser feito.
Tá certo? Assim, nós temos que saber que alimento que vai dar para a igreja. O que é o pasto que a igreja quer. Porque se é águia, você não vai comer comida enlatada. Você não vai comer resto. Você não vai comer qualquer tipo de comida. Tem que ser a carne, o alimento de águia. Se o irmão meu eleito é um vencedor, o que você vai querer comer? Eu quero o maná escondido, guardado atrás do véu. Está aqui, a mensagem da hora. É o maná escondido, meu irmão. É o alimento que te fortalece. Que quando você sai lá fora, os demônios ficam longe de você. Porque você fica ungido por essa palavra. Deus te unge por esta palavra. E quando você sai lá fora, os demônios correm de você. Por quê? Porque é isso que funciona. Não tem nada que ficar perto de demônio. Então esse Saul um dia ficou ruim. Que ele tinha apostatado, diz a palavra, que o Espírito de Deus tinha deixado Saul. Esse rei Saul, quando apostatou, o Espírito de Deus deixou ele. Por quê? Porque tinha o Espírito de Deus neles, irmão. Todos. Esse Saul mesmo teve uma época que ele foi num culto lá e ele profetizou no culto, ungido por Deus. Amém? Ele profetizou, ele tinha o Espírito Santo. Mas porque apostatou, fez coisa errada, Deus deixou o rei Saul. Aí o diabo, o demônio, tomou conta do rei Saul. E eu vou fazer a expressão que ele fazia. Metia o pé nas coisas, virava as panelas para cima, metia os pratos na parede, quebrava as coisas dentro de casa, ninguém podia ficar perto dele, completamente endemoniado, pegando a espada, ninguém entra aqui, se entrar eu mato, todo mundo, os filhos, as esposas, tudo longe do rei Saul. O homem está endemoniado, rapaz, quebrando as panelas, quebrando tudo dentro de casa, isso é o capeta no lombo dele. O que a gente vai fazer? É o seguinte, tem um rapaz aí, que ele tem uma harpa, ele toca e o diabo foram buscar o rapaz. Quem era o rapaz? Davi. Davi, é o seguinte, o rei Saul está possesso, mas não tem problema não. Você acha que Davi ia correr? Não ia, né, irmão? Sentou lá, começou a tocar a harpinha dele, né? E o instrumento de corda, o irmão Brana fala, o diabo não gosta do instrumento de cordas, irmão. Tá? Ele começou lá, né? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Tocando a harpinha dele. Deitar-me faz em verdes pastos, guia mansamente, águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia meio diabo. Saiu do rei. Porque ele não aguentava o hino, o louvor. Aí, Davi, que bom que você está aqui. Sentou lá ao lado de Davi, aquela coisa toda. Ficou amigão, né, irmão? Isso aconteceu depois da batalha do Golias. Só estou falando para vocês verem que o louvor, a música dentro de casa expulsa os demônios. Agora, você não vai pôr, né, irmão? Música do capeta dentro de casa. Pagode. Essas músicas profanas. Né? Esses funk do inferno. Funk veio do inferno, irmão. É um bueiro do inferno. Funk, pagodeiro. Essas músicas podres dentro de casa. Desculpe o que eu vou dizer. Depois a vida da pessoa está um inferno e não sabe o que é. É as músicas podres. É os demônios entrando para dentro de casa. Você ora, mas alguém abre a porta para o espírito do Satanás entrar. Você tem que pôr a mensagem do irmão Brana para rodar. Aí o irmão Brana começa lá. Jesus Christ, yesterday, forever. Né? Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje, para sempre. O diabo já vai embora. Tá? Então, voltando lá. Então Davi pegou e falou, olha, eu não vou usar essa roupa, tá, rei? O senhor fica tranquilo. Teu servo irá. Deus vai tomar conta dessa situação. Davi, o que ele fez?
Foi embora, irmão. Passou no ribeiro, com água pelo meio da canela, catou 5 pedrinhas. 5 pedras ele pegou do ribeiro. J-E-S-U-S. Maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Pegou as 5 pedras que representam os 5 dedos de Deus. Que representa o nome de Jesus. Yoshua, ou Yahushua, no hebraico. E a pedra que ele usou, o Deus forte. E foi, irmão, colocou no seu alforje, onde ele carregava ali o vinho, carregava óleo, carregava, naquele alforje de Davi, ele carregava azeite, carregava mel. Tudo isso era para cuidar das ovelhas do Senhor, porque ele era um pastor, né? Ele tinha um potezinho de mel dentro do alforje, porque quando as ovelhas estavam meio doentes, meio perrenga, ele tinha uma rocha que ele conhecia, né, uma rocha, e ele ia lá e derramava aquele mel na rocha, e chamava as ovelhas, e elas começavam a lamber o mel que Davi derramou na pedra, na rocha. Por quê? O mel é doce, as ovelhas gostam do mel, mas a rocha tinha um cálcio. Amém? A rocha tinha um cálcio. Então elas lambendo o mel, adquiriam o cálcio. Amém? E hoje você sabe que a rocha é Jesus Cristo e o mel é o amor. Amém? Então você sai fortalecido, meu irmão. Glória a Deus. Você vem na igreja e começa a lamber o mel, que é a palavra, para adquirir o potássio, o cálcio, que sai da rocha, que é Cristo. Cristo é a rocha. E tinha o azeite passado nas feridas, né, irmão? Então ele colocou as 5 pedras no alforjezinho dele, com o cajadinho dele, a fundinha pendurada aqui do lado. Falar em funda, irmão, estilingue. Quem conhece o estilingue? Todo mundo conhece o estilingue, né? Israel não tem lá em Israel uma máquina chamada o estilingue de Deus? Baseado no estilingue de Davi? Quando o míssil da Síria, sei lá, do Líbano, não sei de onde, vem contra Israel, o estilingão de Deus, derruba o míssil lá. Mas é claro, né, irmão? Laser, né? Tecnologia avançada, né? Mas é o nome da máquina. Estilingue, funda de Davi. Você vê, irmão, aonde que o negócio veio parar? Né? Então, veja bem, Davi foi andando, tal, tranquilizo, e entrou no arraial dos filisteus, que ele estava coalhado de filisteu, lá em cima do topo do monte, e Davi foi subindo e foi se aproximando, e o Golias levantou do seu toco que estava sentado lá olhando. O Golias olhou e falou: mas eu pedi um guerreiro, não um moleque, não um marica. Eu pedi um guerreiro. E Davi chegou e falou: olha, hoje o Senhor me entregará você na minha mão. Lhe darei, arrancarei a sua cabeça. Darei o seu corpo para os pássaros e feras da terra. Ô, irmão, que palavra falada, né, irmão? Porque você, incircunciso filisteu, tem afrontado o exército do Deus vivo. Hoje, o Senhor me entregará na minha mão. E caminhou para o lado do filisteu, irmão. E o filisteu levantou, catou a sua lança e veio ao encontro de Davi. Olha, irmão, que coisa. Você já teve um encontro desse? Deus tem que estar com você. Amém? Deus tem que estar com você. Davi tinha tanta fé, porque ele falou para Saul: Deus me guardou do leão, rapaz. Um leão é muito mais forte que aquele Golias. Entendeu, irmão? Um leão é uma fera terrível, com tapa, ele derruba 10 homens. E o urso, quando levanta? Deus me deu o urso. Davi estava convicto, por isso que nós temos que ter experiência de vida cristã. Experiência na caminhada. E aí, o que Davi fez? Foi ao encontro dele. Por certo, ele jogou a lança, mas não pegou em Davi. Davi enfiou a mão no alforje, bem tranquilo, tirou uma pedrinha, amém? Vamos dizer que ele tirou a pedrinha, Deus forte, né, irmão? Colocou na funda,
E o gigante falou: olha, eu vou matar você e vou entregar a sua carne para as feras da terra aqui. E tem mais. O gigante falou para ele: eu pedi homem, não pedi um moleque. E você vem com vara, porque ele estava com cajado, né? Você vem com a vara. Sou porventura um cão? E com essas conversas, esse diálogo, Davi foi se aproximando dele. E quando chegou, irmão, no perímetro certo da mira, né? Aonde o tiro acerta, que o tiro de pedra é menos de 50 metros por aí, né? Quando chegou aí, vamos dizer, uns 30 metros, 25, 30 metros. Davi girou aquela funda e foi andando pela dele, foi girando, e ele veio e numa daquela, irmão Davi, soltou a pedra. E o profeta, irmão Brana, fala: se o Golias abaixasse, a pedra abaixava. Estava já determinada por Deus que a pedra ia cravar na testa do gigante. Se ele fosse para a direita, a pedra ia para a direita. Não tinha jeito, irmão. Estava determinado por Deus o nocaute do Golias. E o Golias foi para lá e veio para cá e bum! A pedra na testa dele, ele caiu para trás. Mas ele não caiu morto não, irmão. A pedra só desmaiou ele. A pedra não dava para matar. Davi correu lá, puxou a espada dele, levantou aquele espadarrão, mirou bem no gogó do Golias e passou a espada. E a cabeça do Golias rolou para lá. Agora veja o que ele fez, irmão. É forte isso aqui, hein? Catou a cabeça do Golias e subiu no peito dele e levantou a cabeça do Golias. E Israel tomou coragem, meu irmão. Glória a Deus. Israel tomou coragem e puxaram das suas espadas e correram contra os filisteus. E os filisteus amedrontaram, o nosso campeão está morto, e agora? Correram de medo. E aí Israel com seus soldados e Saul correram atrás. E era uma descida longa. Mas não adiantou, irmão. Lá na baixada, os filisteus caíram cansados. E os judeus, Israel chegou e espada neles. Até hoje, até esses tempos, tinha osso de porco enterrado lá, aonde o Golias, que eles comiam porco assado. Israel não come porco, né, irmão? É animal imundo para Israel. Acharam esqueletos, ossos de porcos, lá na região onde Davi matou Golias. Para mostrar que a história é verídica. Amém? Então, irmão, veja, o profeta fala, muitas vezes o Golias é uma enfermidade. O Golias é um problema que está lá na sua casa, que está afrontando sua família. E você pode vencer? Pode vencer. Hoje, irmão, pedra quer dizer revelação. Não significa que você vai pegar uma pedra? Não, pedra é revelação. Revelação é fé. Se você crê que Deus pode limpar a sua casa, Deus limpa. Se você crê que a enfermidade que está no seu parente vai desaparecer, se você falar, eu creio que Deus enviará a cura para o meu parente, pode ser câncer, pode estar desenganado do médico, pode ser o que for, se você crê, esse demônio do Golias cai por terra. Porque o Golias hoje está representado em muitos problemas que levanta contra o povo de Deus. Então, nesta noite, irmão, tenha fé como Davi teve. Amém? Creia. Nós somos circuncidados. Circuncidados quer dizer batizados. Amém? Deus deu para nós o Espírito Santo. Nós temos o Espírito Santo porque temos a palavra. Amém? Então, por que temer? Por que correr? Não. Nós não temos que correr do inimigo. Nós não temos que recuar, irmão. Ah, mas é o demônio. Pode ser o diabo, o Lúcifer. Pode ser o capetão do inferno. Ele tem que dar marcha ré. Ele tem que recuar. Ele não pode mexer com os filhos de Deus. Deus deu uma ordem para ele. Não toquei no meu ungido. Ele sabe, meu irmão.
Não pode. E você tem que aprender isso aqui. Ai, mas eu tenho tanto medo. Não, o medo atrai a coisa ruim. Você tem que ter coragem. Se for a morte, você tem que encarar ela, olhar na cara da morte. Amém? Então, amados, veja, vamos finalizar. Depois de um tempo, explodiu uma guerra, os filisteus contra Israel, como falamos. Golias desafia Israel. Davi aparece em cena. Você é um cristão pelo desejo de Deus. Ninguém pode vir a mim se por meu pai não o trouxer. Você é um eleito e atendeu o chamado de Deus. Você tem que saber onde você está posicionado. Por que Davi venceu? Porque Davi sabia onde ele estava posicionado, meu irmão. Tá? Você tem que saber onde você está. Você tem que estar convicto dessa palavra. Amém? Você tem que estar posicionado na palavra. A ponto, meu irmão, de enfrentar os desafios. Uma vez eu discutindo com a Bíblia, com o denominacional, ele falou, eu estou certo na minha doutrina. Eu falei, você está errado. Eu estou certo com a mensagem. Você está errado com esse profeta Brena. Eu falei, pois é, então vamos fazer o seguinte. Já que eu estou mostrando na Bíblia e você não acredita, e fica defendendo a sua doutrina falsa, eu sou muito homem de Deus para fazer isso que eu vou fazer com você. Eu falei, o que é? Eu falei, então, se eu estou errado, Deus vai me matar agora aqui. Eu vou cair morto aqui, se eu estou errado. Mas se eu estou certo, você vai morrer agora. Você aceita? Não, pastor, pelo amor de Deus. Eu falei, então você está errado. Se eu estou certo, Deus vai te ferir. Você aceita? Porque se você está certo e eu estou errado, Deus pode me ferir agora. Cadê o homem, irmão? O homem amarelou. Não, pelo amor de Deus. Eu falei, não. Você não brinca com as coisas de Deus. Você está errado, rapaz. Aí ele ficou quieto e eu falei as coisas para ele. Você está errado aqui, você está errado ali, você está errado nisso. Deus só não vai te ferir agora pela misericórdia de Deus. Porque um dia Paulo virou e falou, ficará cego o filho do demônio. Pedro também usou isso. O caboclinho ficou lá, cego. Então você tem que estar posicionado. Eu estou posicionado com essa mensagem. Amém? Com o batismo, com a ceia, com as ordenanças. Tá? Eu estou posicionado. Por que Davi foi lá? Porque ele estava posicionado. Ele sabia o Deus que ele cria. Quando você está convicto, meu irmão, não tem diabo. Não tem demônio. Eu fui na Anastácio uma vez. Teve uma irmã lá que queria batizar. Ela falou, pastor, tem como você orar para mim? Aí entramos na cozinha dela. O irmão Luan estava comigo na época. Só que ele ficou lá. Ele não entrou lá. Só entrou o irmão José, a irmã Érica. E fomos lá orar para a irmã Maria. Quando eu levantei a mão para o Senhor, nosso Deus, a irmã Maria caiu. Caiu e começou a falar coisa. Pegamos ela, levantamos ela, colocamos na cadeira, expulsamos o demônio. O demônio saiu dela. Aí eu falei, irmã Maria, melhorou? Está melhor? Estou. Levanta, vamos orar para a senhora de novo. Tá? Vamos orar. Quando eu falei, comecei, Senhor nosso Deus, a irmã Maria, o bicho pegou ela de novo. E começou a falar coisa, né, irmão? Que não pode falar aqui do púlpito. Como eu conheço, tenho experiência, falei, irmã Érica, pega um copo de água. Expulsamos, o demônio saiu. Eu falei, olha, é o seguinte, a senhora não pode receber oração, tá? Porque a senhora tem que pedir perdão a Deus, tem que arrepender dos seus pecados, o qual ela estava arrependendo para ser batizada. Mas a senhora está muito fraca espiritualmente. Peguei o copo d'água, falei, eu vou orar nessa água aqui, irmã Maria, a senhora vai beber e nunca mais a senhora vai cair endemoniada. A senhora acredita? Acredito. Deus Todo-Poderoso, eu energizo, eu oro sobre esta água, consagro esta água, Pai, para que a irmã Maria beba e não venha mais ser vítima desse demônio, em nome de Jesus Cristo.
Toma, irmão Maria. Bebeu, falei, bebeu, tá mesmo? Agora vamos orar para a senhora. Orei para ela, irmão, e até hoje nunca mais demônio. Por quê? Fé, meu irmão. É fé. Ficou energizada por dentro. A água, com tudo que é água, ela representa o Espírito. Não é em vão que a denominação quer vender até a água para as pessoas, garrafinha de água aí, né, irmão? Então veja, nesta noite, meu irmão, o Golias não é nada. É claro que para cada um de nós vai ter um teste, vai ter uma luta, vai ter uma enfermidade. Não aceita, não. Desculpe o que eu vou falar aqui, igreja. Ah, mas a minha casa lá, meus parentes estão assim. Você é o Davi da sua família. Como você também é o Noé da sua família para salvar o seu povo. Eu não aceito. Você tem que ir de frente, enfrentar o inimigo, orar para os seus enfermos, orar pelos seus parentes, salvar eles, tirar eles da garra do diabo. Por quê? Porque Deus te posicionou nessa palavra. Você está posicionado nessa palavra. Então, nesta noite, meu irmão, tá? Se tiver um Golias aqui, já caiu. E tem que cortar a cabeça, irmão, arrancar o mal para fora. Não é deixar ele desmaiado, não, que ele levanta. Tá? Você tem que arrancar a cabeça do mal. Tá? Cortar pelo pé. Glória a Deus. Então, Davi teve a experiência com o leão e o urso. Agora se prepara para enfrentar Golias, como falamos. Então, nessa noite, você já teve experiência. A irmã já teve experiência. Você fala, eu quero ganhar minha família. Eu quero posicionar o meu povo. Existe uma coisa chamada oração. Creia nisso, pelo amor de Deus. Ora e reclame a salvação. Falei, eu quero a salvação do meu filho. Eu quero a salvação da minha família. Meu filho está enclausurado naquele quarto. Minha filha tranca o quarto e fica lá dentro, naquele celular, não sai. Você pode orar e mandar o diabo sair da vida dela. Ou senão, quando ele está dormindo de noite, você vai lá, põe a mão por cima dele e fala, Senhor, está aqui meu filho, está dormindo. Tá, ele está dormindo, você vai lá e ora para ele. Às vezes você chama ele, vamos na igreja. Não, não vou na igreja não. Então você vai até ele e ora para ele. Fala para o diabo tirar a mão suja dele. Você pode falar, porque o diabo está escutando. Ele está aí nas dimensões, aí nas potestades do ar. Ele sabe o que nós estamos falando. Você vai lá e fala, Satanás, tire a sua mão do meu filho. Mesmo que teu filho está errado, está do jeito que tiver. Porque os filhos de Jó estavam tudo errado. Mas Jó falou, Senhor, salva todos eles. Eu estou oferecendo aqui um cordeiro para cada um. E Deus reconheceu a oração do Jó. Deus vai reconhecer a sua oração. A enfermidade, põe a mão, expulsa a enfermidade. Não aceita a enfermidade. Ah, é no meu corpo. Você fala, Senhor, esse corpo o Senhor me deu. Eu não tenho nenhuma enfermidade, ainda que você tenha. Você fala, enfermidade, você sai. Eu não te aceito no meu corpo, enfermidade. Eu não nasci com você, com essa dor, com esse problema, com esse distúrbio. Eu não nasci com isso. Sai da minha vida. Agora, eu não aceito. Tem que sair de você. Não pode permanecer em você. Por quê? Porque você tem Deus dentro de você. Tem o Deus dentro do irmão, Deus dentro da irmã. E você vai ver que o seu corpo fica bom, você dorme, acorda no outro dia e fala, cadê? Eu não tenho mais nada. Só que o diabo não desiste. É uma luta constante, irmão. Vamos ficar de pé? Vamos orar. Deus Todo-Poderoso, grande Deus, o grande Jeová Sabaote, o Senhor dos Exércitos, que usou Davi para nocautear o gigante Golias. Aqui está o mesmo Senhor dos Exércitos, o Espírito Santo, no coração do meu irmão e da minha irmã, para nocautear os Golias deste dia. Conceda, Pai, em nome de Jesus Cristo, a vitória para o meu irmão, para a minha irmã,
que ele vença os Golias, que ele vença as enfermidades, os problemas, as causas difíceis. Senhor, conceda na vida do meu irmão, da minha irmã, esta vitória, que ele tenha fé, ele é um vencedor, ele sabe onde está posicionado, que nesta noite, Pai, ele corte o pescoço, a garganta do inimigo, e que ele tenha vitória pelo sangue do Cordeiro. A minha irmã, o meu irmão, ao chegar em casa, ao chegar no seu lar, que determina pela palavra, pela fé, que você é um vencedor, que o inimigo não pode prevalecer contra você, porque você é um filho, é uma filha de Deus, consagrado para fazer os efeitos maiores, as experiências maiores, aqui em cima dessa terra. Nós te pedimos, Pai, e pedimos mais, Senhor, mantenha os demônios, os diabos bem longe do eleito. O Senhor prometeu para nós, o Senhor daria espada, couraça, capacete, sapatão do Evangelho. O Senhor nos equipou com o poder da palavra falada, que nesta noite, Pai, a palavra falada possa estar na boca do teu filho e da tua filha, porque eles são os seus filhos, que o Senhor sangrou ali na cruz, por amor de cada um. Aceita a nossa gratidão e nos mantém imunizado, protegido pelo sangue do Cordeiro. Leva-nos em paz, dispensa o teu anjo guardador para nos guardar e nos livrar no ônibus, no carro, na moto, na bicicleta, mesmo a pé. Que o Senhor ponha o teu anjo, Pai. O Senhor prometeu pela tua palavra que o Senhor dispensaria um anjo para cuidar do eleito, da eleita. E assim pedimos e agradecemos, no nome sagrado e bendito de nosso Senhor Jesus Cristo, o mesmo ontem, hoje, eternamente. Amém e amém. Oh, glória, somente crer, irmão. Vamos cantar, irmão, só o primeiro verso, o coro, do 356. 356, quando tudo estiver sobre o altar. Não tem nota esse. Dá um dó a esse, irmão. Em fervente oração, tens o teu coração na presença de Deus derramar, mas não podes fluir o que estás a pedir, sem que tudo abandones no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver, e todo seu ser Ele controlar, só então has de ver que o Senhor tem poder, quando tudo deixares voltar. Oh, glórias! Amém! O altar não é só aqui na igreja, irmão. Lá na sua casa, você tem o seu altar. Lá onde você ora, no seu quarto, no seu quartinho de oração, tá? Onde é que se consegue as vitórias? No altar. Davi, antes de derrotar, ele foi no altar. Amém? Vamos para casa. Senhor, leve em paz o teu rebanho, a graça de Jesus Cristo, o amor de Deus, consolação, fé perfeita, permaneça no vosso coração para toda a eternidade. Amém. Tem encerrado, irmãos, irmã. Cumprimento seu irmão, sua irmã, dizendo: Deus o abençoe.